de estudar um pouco a palavra do Senhor com vocês. Eu estava assim, dando risada, né? Cada um de nós é de um jeito, né? Eu gosto do jeito que o Toninho fala, o nosso pastor é diferente também, a pastora é diferente, a Valéria é diferente, e eu acho que Deus sempre tem um prazer, né, incrível, teve um prazer incrível em criar, né, os seus filhos, a imagem e a semelhança dele, mas cada um de um jeito. Nem os próprios gêmeos têm a mesma personalidade, o mesmo jeito, o mesmo gosto, né? Então, eu acho que Deus, ele olha para nós assim com um tremendo carinho mesmo, nos tendo feito dessa maneira. Amém? Eu queria subir. Eu vou só por causa da palavra, que eu vou procurar alguns versículos aqui, mas para mim aqui é o lugar do pastor e da pastora. Amados, eu estava aí, Deus, o que eu posso levar para a igreja hoje? Como que eu posso aí abençoar a igreja e alegrar o teu coração? É uma história não muito bonita da Bíblia, talvez a pior história da palavra, porque é a história que revela alguém que Jesus amou e cuidou durante 3 anos inteiros, e esse alguém o traiu, e esse alguém virou as costas para Jesus. Nós vamos falar um pouquinho nesta noite a respeito da vida e de quem era Judas Iscariotes. Parece que é uma palavra que não tem nada a ver, né? Uma pessoa que a gente não gosta, que a gente vê tudo o que fez e traiu Jesus com um beijo. Aqui é chamado beijo da morte, mas nós vamos falar um pouquinho a respeito da vida desse homem. Judas, queridos, foi um dos 12 apóstolos de Jesus, escolhido. O Senhor escolheu a dedo os seus apóstolos. É estranho a gente falar, nossa, mas ele escolheu alguém, né, que ele sabia na sua soberania que eu ia trair. Pois é, o Senhor ele já sabia. Mesmo assim, Judas, ele foi escolhido para ser entre os 12 ali, apóstolos de Jesus. Agora eu pergunto para a gente que está em pouco aqui, o que leva um homem, vamos pensar comigo aqui, a andar 3 anos com o mestre, porque a pastora estava falando de Paulo aqui, mas Paulo não andou com Jesus, Paulo não conheceu a Jesus, né, do jeito que Judas conheceu, do jeito que Pedro conheceu, do jeito que o próprio João, que era o discípulo amado, conheceu. Ele vai, não é verdade? Ele andou, vamos entrar e mergulhar na palavra, andou com Jesus por 3. Obrigada, Jesus. Obrigada. Andou com Jesus. Andando com Jesus, o que esse homem viu? Milagres e mais milagres. Porque quando Jesus operava os milagres, eles estavam ali do ladinho dele. Ele viu cegos verem, ele viu surdos ouvirem, ele viu o Lázaro ressuscitando. Ele sabia como que era o sorriso de Jesus, como que era o olhar de Jesus. Ele comia junto com Jesus. Ele sabia quando Jesus estava cansado e se assentava ao monte para pregar. Ele viu a multiplicação de pães e peixes. Ele viu aí, como eu disse, a Lázaro ser ressuscitado. E logo em seguida, ele trai, após a ceia lá, Jesus, com um beijo. Como que, pensa, que ele conseguiu fazer isso? O que leva um homem a fazer isso? O que aconteceu ali? Foram 3 anos inteiros, gente, com Jesus. E Jesus amava os 12 da mesma forma. Ele não tinha um carinho, um desdém com Judas, não. Todos ali eram amados por Jesus. Ele soube escolher cada um para andar ali com ele, tá? Filho de Simão Queriote, Judas então foi um dos 12 apóstolos. Alguns teólogos dizem que Iscariotes não era o sobrenome
sobrenome dele, não. Mas como ele era de Queriote, então é Judas, o homem de Queriote. Então ficou Judas Iscariote, mas ele era Judas, um dos discípulos. Nasceu em Queriote, que é uma cidade na região da Judéia. E como ele era o mais entendido em letras, em números e matemática, então ele foi ali escolhido para ser o tesoureiro entre os apóstolos. Certo? Então, tudo que entrava ali de oferta e tudo mais, era ele que cuidava da bolsinha ali do dinheiro. Na narrativa de João, a gente vai ver que aqui, ó, o evangelista João chama Judas de ladrão, certo? Porque ele roubava dessa sacolinha aí. Eles arrecadavam oferta e tudo mais, mas Judas era ladrão e ele roubava. Será que eles perguntam, será que essa oportunidade dele ser tesoureiro também não foi uma oportunidade de Deus tratar com o caráter dele, sabendo que ele ia mexer com dinheiro? Que nós vamos ver aqui que ele era um homem extremamente avarento. Extremamente avarento. E nós vamos então falar um pouco sobre essa traição tão dolorida, gente. Porque ninguém gosta de ser traído. Traído no trabalho, traído no casamento, traído de alguma forma. E Jesus, ele tinha coração, ele estava como um ser humano. Como Deus, ele já sabia que haveria de ser traído por Judas, mas ele tinha sentimentos ali. Imagina você sendo traído com um beijo, que foi o que aconteceu. A palavra diz que ele era um homem extremamente avarento. E a avareza está entre os 7 pecados capitais da Bíblia, totalmente condenado por Deus. Se é algo que Deus não gosta, não aprova, é a avareza. Eu vejo particularmente a avareza como uma doença. A pessoa que tem essa doença, ela não abre mão. Assim, o oposto da avareza é a generosidade. Você quer saber se uma pessoa é convertida, se ela é cristã? Veja se ela é generosa. E é assim mesmo. Veja se ela divide o pão, o arroz, como o pastor falou aí domingo e tudo mais. O verdadeiro cristão é generoso. Mas quem não é, não é. Não é. E ele era extremamente avarento, um ladrão, e trabalhava com dinheiro. Olha só que coisa. A palavra diz que o Senhor, ele não gosta deste pecado, ele não aprova este pecado. E quem é avarento não vai para o céu. Certo? Avarento é aquele que tem apego excessivo ao dinheiro e que tem total ausência de generosidade. Olha só que coisa. É o desejo intenso de acumular riqueza. E Judas tinha isso. A pessoa avarenta, ela não gosta de compartilhar o que tem e faz de tudo para ter mais. Ela sempre quer ter mais. É o oposto da generosidade. Isso foi uma introdução. Então a gente sabe aqui, como eu falei, é um estudo. Ele foi um dos 12 e caminhava no meio de Jesus. Tá certo? Nós não conseguimos desenhar uma boa imagem de Judas. Judas para nós é o traidor. É aquele que traiu, não teve compaixão pelo Senhor, não tinha amor. Mas olha que estranho. Ele abriu mão da vida que tinha. Judas tinha uma vida antes de ser escolhido como apóstolo. Certo? Pedro, pescador, tinha uma vida antes de ser escolhido como apóstolo. João tinha uma vida antes de ser escolhido também. Todos ali abriram mão da sua vida para caminhar com Jesus. Judas fez isso também. Jesus falava: vem, anda comigo. Ele abriu mão da vida dele e aceitou seguir Jesus. Como diz o pastor, vai pegando aí, porque tem tudo a ver com a igreja de hoje. Ele caminhou com Jesus. Nós aqui caminhamos com Jesus também. Seguimos o Senhor, lemos a sua palavra. Estamos aqui culto após culto para ouvirmos a palavra. Judas ouvia a palavra. E ó, a palavra quentinha, como diz o pastor, fresquinha, diretamente de Jesus. Saía da boca de Jesus. Certo? Só que ele seguia a Jesus de perto apenas fisicamente. Mas o seu coração estava longe.
Isso quer dizer que a gente pode ter uma igreja lotada de pessoas fisicamente coladas uma nas outras, mas pode também haver aqui corações distantes do Senhor numa reunião, numa igreja? Pode. O sinal de estarmos aqui de corpo presente, muitas vezes no culto, não quer dizer que a gente está com o coração no lugar. Isso é muito sério. Você fala que a igreja está lotada, olha, não tem onde sentar mais. Pessoas unidas aí fisicamente, de corpo presente, mas às vezes o coração está totalmente longe do Senhor. Então, infelizmente, é possível estarmos aqui com o coração totalmente distante do Senhor. Jesus conhece os nossos corações e conhecia também o coração de Judas e sabia quem era o traidor. Vamos lá, João 6:64. Ver se eu consigo ler aqui, tudo aqui, amados, está na Bíblia. Então, vou dar o endereço aqui, ó. João 6:64. Eu vou ler aqui, ó. Contudo, há descrentes entre nós, entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Então, Jesus sabia da traição? Sabia. Jesus também disse: aquele que partilhava do meu pão levantou-se contra mim. Quando Jesus escolheu Judas, então ele sabia que este seria o traidor e que essa traição aconteceria para que se cumprissem os planos eternos. Certo? Jesus, ele sabia. Isso não quer dizer que Judas então nasceu. Estava vendo um teólogo que falou hoje, então ele não tem culpa se ele nasceu para trair. A morte de Jesus na cruz, amados, olha aqui, ó. A morte de Jesus na cruz aconteceria independente de Judas ter entregue a Jesus. A palavra de Deus, os planos de Deus se cumpririam de qualquer forma. Ele não precisava ter traído o Senhor, não. E teve a oportunidade nesses 3 anos caminhando com Jesus de andar corretamente e de não trair. Foi dado sim oportunidade para arrependimento e nessa dele ser tesoureiro e tudo mais, Jesus tentou nesse tempo forjar o caráter de Judas. Entende? Não é que ele veio para trair. Não é assim, não seria justo. Ele traiu, mas teve chance de se redimir. Certo? Então ele era uma pessoa avarenta, apesar de ser tesoureiro. O pastor disse esses dias, contou da história de Marta. E ele está também nesse cenário de Marta. Quando Marta pega o equivalente a um pouco mais de 300 gramas, pouco, de bálsamo de nardo, que é aquele perfume que o pastor contou, que as mulheres tinham, né, ou tentavam adquirir desde pequenininhas, porque esse perfume era caríssimo e serviria depois para suas núpcias, era um óleo perfumado muito caro. Quando Judas veio, a irmã de Lázaro, a Marta, a irmã de Lázaro, enxugando, né, os pés do Senhor e derramando esse nardo precioso sobre Jesus, ele fica desesperado. Não é isso que a Bíblia fala? Judas se colocou contrariamente a tal atitude. Mas que isso? Ele falou. Porque este bálsamo perfumado não foi vendido por 200 denários e dado aos pobres. Parece que era uma pessoa tão generosa, tão boazinha, mas ele não estava preocupado com os pobres ao dizer isso, não. João, em sua carta, afirma, vou ler aqui. Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão. Ele não gostou da Marta desperdiçar, entre aspas, o perfume, porque ele era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente tirava o que nela era depositado. Vamos ver se é isso aí mesmo? João 12:6. Deixa eu ver, já estou no João. 12, cadê? 6. Olha só, olha o que ele fazia. Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, olha, é o que está falando, mas porque era ladrão e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Ele roubava
12 apóstolos, um dos 12 apóstolos, gente, que andava com Jesus. Então ele recrimina quando ela pega e quebra aquele perfume sobre Jesus. Como assim? Por que isso daí não é dado aos pobres? Não é nada disso que ele queria. Ele queria roubar esse dinheiro. Certo? Certo? Agora, eu não vou assim me prolongar porque vocês estão cansados, mas é uma história assim muito linda. Esta característica era tão forte em Judas que Jesus foi traído por dinheiro, certo? 30 moedas de prata. A gente fala, quanto vale 30 moedas de prata? Deve ser um dinheirão, né, que Judas recebeu para atrair a Jesus com um beijo. Não, 30 moedas de prata comprava um escravo. Então não era muito dinheiro, porque ele se pagava muito por um escravo. E por essas 30 moedinhas de prata que ele tinha, ele foi lá e traiu, né? Traiu a Jesus. Após a traição de Judas, Jesus dá uma lição de amor, humildade e serviços, lavando os pés dos 12 discípulos. Olha que lindo isso. Pedro, o que Pedro fala quando ele vê Jesus chegando para lavar os próprios pés dele? Fala, não vai lavar meus pés, eu não sou digno. Não é isso que Pedro fala para Jesus? Ele se importa com isso. Como que Jesus, né, o Messias, vem lavar os meus pés. No entanto, a palavra diz que Judas não se importou. Olha como ele era uma pessoa apática. Ele não se importou de Jesus estar ali na cerimônia do lava-pés para lavar os seus pés. Ele não estava nem aí, na verdade. É o que eu falei antes, estava de corpo presente, mas não estava ali, não teve nenhuma reação, nem durante, nem depois, capaz de amolecer o seu coração. Então ele era um homem duro, apesar de ser apóstolo, apesar de ser discípulo. Ele podia mudar? Podia mudar. Amados, todos os dias, né, o Senhor, Ele nos dá, eu creio, oportunidade de a gente mudar em algum ponto, né? Nos ali, levando a estatura, como diz a palavra, de varões perfeitos. Deus, Ele tem tentado a cada dia forjar o nosso caráter, porque não somos perfeitos, né? Como a pastora falou, mas a gente pode melhorar. A palavra diz que a gente tem que buscar a santificação, a paz com todos, sermos pessoas que parecidas com Jesus. Mas ele não tinha essa ideia, era um homem duro, não convertido ali, mesmo andando com Jesus. E isso acontece na igreja também. Às vezes você está sentado do lado de uma pessoa ali que está ouvindo a palavra, como a pastora falou, até sapateando, acho que é assim, né, pastora? Mas não é convertido, é fogo de palha. Mas o joio e o trigo nos últimos dias estão misturados. A gente não sabe quem é joio e quem é trigo. E a gente vai ter surpresa no céu. Porque não é o fato de você vir à igreja ou cumprir, vamos dizer, todas as regras da igreja que te levam para o céu. Isso é fruto. É natural, né? A gente sempre fala, você não vai buscar laranja no abacateiro. Então nós, como convertidos, temos frutos de pessoas convertidas. E eu estava vendo aqui, achei muito legal, o joio e o trigo. Eu falei, deixa eu ver um pouco sobre o joio e o trigo. E eu abri o YouTube lá e tem uma dessas pessoas de roça, e ela põe na mão joio, um galinho de joio, um galinho de trigo, não tem diferença nenhuma. Mas aí ele faz assim, ó, o joio. Achei muito legal, não sobra nada na mão. E o trigo ele faz assim, ficam as sementes. Olha que coisa. O joio, o vento leva. Qualquer vento leva. E não é assim? A gente sabe que a luta das nossas vidas nos forja e nos deixa mais dependentes e perto do Senhor. O joio não aguenta vento, o joio não aguenta luta. Só que tem uma outra diferença também. O servo do Senhor, ele tem coração quebrantado. A gente chora, a gente sofre, mas a gente está ali, ó, do ladinho do Senhor, falando: Senhor, molda o meu coração, molda o meu caráter. O joio tem uma outra característica, ele não se dobra. O trigo se dobra. O caule ali do joio não dobra. A pessoa que não tem Jesus, ela não se dobra, ela não aceita repreensão, ela
aceita a mudança. É Judas, eu sou avarento e eu estou ali com todo mundo, comendo com Jesus na mesa, mas já estava ali pensando em como ele ia fazer para atrair o mestre, porque ele queria dinheiro. Ele queria dinheiro, gente. E para muitos, e até pessoas que eu conheço, infelizmente, eu vejo que tem pessoas que amam o dinheiro. O dinheiro é o Deus. Quer mexer com a pessoa? Tira o dinheiro dela, ela não sobrevive. É um ídolo. É um ídolo. É igual lá aquele mestre que fala: Senhor, né? O que eu faço para andar contigo, para ser parecido contigo? Diz a palavra, não lembro o capítulo. E é o rico, né? E Jesus fala para ele: ó, faz assim, pega tudo que você tem muito, distribui, dá para os pobres aí e segue-me. Aí ele saiu, ele não quis mais papo. Porque assim, nós temos, a gente tem que ter cuidado, porque nós também temos os nossos ídolos. Às vezes não é dinheiro, às vezes se adora ou coloca alguma coisa no lugar de Jesus. E na palavra diz que ele não divide a glória dele com ninguém. É muito sério isso. Ah, mas o que eu tenho colocado na frente do Senhor? Eu não sei. É tudo aquilo que te afasta do Senhor. Momentos que você poderia estar ali presinho e alguma coisa que te tira a atenção. A gente precisa estar muito atento. Judas, ele teve sim a oportunidade de mudar o coração dele. E Jesus sabia. Mas uma coisa que eu vi no estudo muito engraçado. Jesus, ele está ali na ceia e ele sabia que Judas ia trair. E ele começa a falar: um de vós vai me trair. A palavra diz que os discípulos se olhavam: será que sou eu? Será que sou eu? Eles não perceberam que era Judas. Eles não sabiam. Por isso que do joio do trigo que trata o Senhor, porque a gente não conhece o coração, nem o nosso, quanto mais o coração do nosso irmão. É só o Senhor, na sua infinita sabedoria, que sabe quem é joio e quem é trigo, gente. Por isso que a gente vai ter surpresa no céu, como a pastora falou. Aquele irmão lá que senta no canto, que você não dá nada, às vezes ele está ali numa comunhão com Deus muito melhor, muito maior do que a nossa, muito mais próximo de Deus. Entende? Os discípulos dizem ali que eles se olham: será que sou eu que sou o traidor? Quem é o traidor? Daí Jesus fala: para quem não entregar um bocado de pão molhado, esse é o traidor. E aí na ceia, ele pega e entrega um pedaço de pão molhado para Judas. E diz que naquele momento, com aquele pão molhado lá que ele comeu, o diabo, ele se apodera mesmo agora, ele já teve todas as chances. Ele entra e Jesus fala para ele: ó, é você quer saber? O que você tem que fazer, faz logo. Faz depressa, sem enrolação. Porque você teve 3 anos andando comigo. Você sabe quem eu sou, você sabe o que eu posso fazer, os milagres que eu operei, e nada disso amoleceu o teu coração. Então, faz logo o que você tem que fazer. E Judas sabia, né, já tinha planejado tudo o que ele. O pedaço foi entregue a Judas, que ao comer foi possuído por Satanás, e este saiu da presença deles apressadamente. Ele comeu, fica ali demoniado e sai da presença de Jesus. E nos 12. Só que, ó, presta atenção, o negócio junto ao Sinédrio estava fechado e Judas procurava uma boa oportunidade para entregar Jesus. Olha só, ele queria entregar Jesus. Ele era covarde e queria Jesus longe da multidão. Ele pega Jesus ali no Getsemane. A hora que Jesus vai orar, estava quase indo para a cruz, agoniado, se sentindo sozinho. A palavra diz que nem os seus discípulos conseguiram ali vigiar 1 hora com ele de oração. É ali que ele estava. E foi ali que ocorreu a traição. Gente, quantas pessoas chegaram ali? Como é que foi? Possivelmente a comitiva que Judas trouxe, porque ele ganhou as moedas, e ele vai entregar Jesus com beijo, certo? Essa comitiva, olha só, nessa comitiva tinham 760
60 homens da infantaria. É muita gente para entregar uma pessoa, Jesus. E 260 homens da cavalaria. Ele não chegou sozinho. Olha quantas pessoas ele trouxe com ele ali para entregar Jesus. Que covardia! Era uma grande multidão. Lucas 22, 47. Vamos ver. Lucas 22, 47. Cada evangelista aqui conta a história de um jeito. Lucas 22, 47. Eu falei? Vê, ó. 47. Olha que covardia. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, todas essas pessoas. E um dos doze, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. É o beijo da morte, o beijo da traição. Jesus foi ele e disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem, ou seja, você está me traindo com um beijo. Olha que dolorido, gente. É que a gente acha que só a gente sofre, que Jesus não tinha sentimento. Jesus tinha aquele sentimento por ele muito grande. Um homem que caminhou com ele 3 anos ali, comendo junto, tudo que eu falei, e de repente beija ele como sinal, ó, é esse aqui, ó, que vocês têm que levar preso. Ele traz Jesus com um beijo. Quando Jesus vê Judas e a comissão, aproxima-se, Judas beija Jesus. Jesus pergunta: amigo, para que vieste? Nem isto quebrantou seu coração. Nesse momento, seu inferno se instalou de vez. Mas ao ver que Jesus foi condenado, a sua consciência foi despertada e caiu a ficha. Ele viu sim o que ele tinha feito. O dinheiro já não importava mais e ele foi tomado por um terrível remorso. Gente, remorso não é arrependimento, certo? Quanta gente a gente sabe, pô, tá ali com remorso, fez uma coisa errada, tá com remorso. Remorso não conserta a vida, não corrige o seu andar. Arrependimento, sim. Quando você se arrepende, se converte, você faz o caminho contrário. Ele tinha toda uma chance ali de cair aos pés do Senhor, como fez Maria, e falar: Senhor, me perdoa, eu sei quem tu és, eu andei com o Senhor, por favor, me perdoa. Está aqui, ó, não quero mais ser o que cuida do dinheiro, eu não quero, salva aí o meu coração, muda a minha vida, me perdoa. Mas ele não faz isso. Ele não faz isso. Olha lá. Porque, pois, trai sangue inocente. Mas a resposta das autoridades foi: o que isso nos importa? Isso é problema seu, porque ele tem um remorso, ele tenta voltar atrás, as autoridades não se incomodam com isso, você que fez isso, e agora a gente vai fazer o que a gente tem que fazer. E vamos falar aqui, ó, da morte de Judas. E nada poderia anular a traição. Ele entregou Jesus para as autoridades, certo? Judas estava no inferno criado por si, e o triste fim foi: ele atirou as moedas de prata dentro do templo, ele joga todas aquelas moedas dentro da igreja, do templo, e abandonando aquele lugar, ele vai num lugar lá, no campo de sangue, e se enforca. Mateus nos conta que os chefes dos sacerdotes ajuntaram, eles pegam aquelas moedas do templo e comentaram: é contra a lei depositarmos esse dinheiro no cofre das ofertas, porque é um dinheiro sujo, pois este dinheiro foi obtido a preço de sangue. Mas concordaram em usar aquelas moedas para comprar o campo de oleiro e formar um cemitério para estrangeiros. Então, no local onde Judas se enforca, foi ali construído um cemitério para estrangeiros. Foi nesse mesmo campo que Judas se enforcou e ali caiu de cabeça, diz a palavra. Seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Ele não só se enforcou, ele caiu ali, se despedaçou inteiro. Que triste fim. Judas é outra forma do nome Judá, que diz Jeová conduz, mas ele agiu totalmente contrário, né, ao que Deus tinha para a vida dele. Agora, aqui, amados,
Olhar para a vida de Judas é como estar diante do espelho para nós. E refletir como está o estado das coisas dentro de nós mesmos. Judas usou uma máscara o tempo todo, usou. Tanto que os discípulos, os apóstolos não sabiam que ele ia trair, que era ele traidor. Ele disfarçava muito bem ali como discípulo. Não é? Tanto que eles não sabiam quem era o traidor. A avareza o cegou, a hipocrisia o feriu, a busca pelo poder e a fama motivaram o seu coração, a covardia foi seu esconderijo, e o conjunto de tudo isso matou. Ele viu a Deus, mas o rejeitou. Paulo, como disse a pastora aí, a gente vê que era um homem matador, teve misericórdia quando Estevão foi apedrejado. Ele consentiu, agora diz Estevão, Paulo consentiu com a morte de Estevão. Eu não sei lá o que aconteceu quando ele caiu lá, não sei se foi no cavalo, porque ele ficou 3 dias, Deus trabalhando com o caráter de Paulo. E a hora que Paulo deixa de estar cego, deixa de ser cego, ele passa a ser ali um amado do Senhor, de perseguidor passa a ser perseguido. E como a pastora falou, e a gente vê aqui na palavra, ele vindo de cadeia em cadeias, para ganhar aí muitos a Cristo. E ele nunca viu Jesus. Ele nunca viu. Mas Judas não teve desculpa, porque ele vivia com Jesus. E como eu disse aqui no começo do louvor, quando Moisés desce do Monte Horebe, que é o mesmo do Monte Sinai, o rosto dele não era o mesmo. Jacó, depois que lutou com o anjo, mudou, a ponto de mudar o nome dele. Ana, que era estéril, quando estava ali no cantinho, que até ele falou, ih, tá bêbada. Ela não estava bêbada, ela estava numa oração, numa comunhão com Deus, de uma maneira que ela nunca esteve antes, a ponto de Deus, a partir dessa data, tirou a esterilidade dela e ela concedeu Samuel nisso. Essas pessoas que tiveram esse face a face com Deus, esse tete a tete com Deus, essa comunhão, esse momento com Deus, nunca mais foram as mesmas. Como a minha mãe diz, ADC, nós temos que ter uma história antes de Cristo nas nossas vidas e uma depois. Eu era assim, eu fazia assim, eu era ruim, eu não tinha nada de Cristo, eu não era parecido com Cristo. Hoje, a minha vida é assim, ó. Tem que ter um novo nascimento, uma nova história. E essa nova história Deus coloca diante de nós todos os dias. Não é verdade? E ele teve toda essa oportunidade, perdeu, amados, a ponto de se enforcar. E quantos a gente vê hoje que estão da mesma maneira? Vem, leem a Bíblia até de cor, sabe? Né? É aquela pessoa que não falta nenhum culto. Só que você vai ver, ela não tem fruto de uma pessoa convertida. Que laranjeira é laranja. Abacateiro, não adianta você pendurar ali uma laranja, ele é abacate. E a palavra diz que a gente conhece uma pessoa convertida, que tem Jesus, pelos frutos que ela dá. Você não precisa andar por aí com uma faixa assim, sou cristão. Né? Ou antigamente a gente via um cristão na rua com o Bíblia embaixo do braço. Hoje já é bem raro isso aí. A gente já não vê. Mas você olha a conduta da pessoa, fala, não é possível. Essa pessoa é diferente. Olha como ela é diferente, o brilho diferente que ela tem. Olha como ela faz tudo certo. Olha o caráter da pessoa. Olha como ela é honesta. Olha como ela fala. Olha como ela anda. Olha como ela ama. Olha como ela perdoa. Não é assim? E a pessoa não precisa falar, sou crente, sou cristã, ou sei lá o quê, pastora, missionária, alguma coisa. Ela é. Simplesmente ela é. Como Pedro tentou negar, não sou um deles, não sou não. A mulher falou, você é sim. Ele falou, não sou. Não tinha como negar. Ele era apaixonado por Jesus. Mesmo, olha a diferença de Pedro e Judas. Pedro negou 3 vezes. Ele não queria, inclusive, que Jesus fosse para a cruz. Ele negou 3 vezes Jesus. Mas depois ele caiu num arrependimento tremendo. Jesus amava Pedro. Pedro era apaixonado. Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele fala 3 vezes para Jesus: Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. E ele amava mesmo, queridos.
Ele amava, ele tinha um caráter transformado, teve um caráter transformado e forjado, né? Então a gente tem que tomar, como disse aqui nessa última palavra, cuidado para que a gente não seja um Judas no meio do povo de Deus. Às vezes a gente acha que está tudo tão certinho e não está. E Deus aí usa a luta, usa a esterilidade, começa a trabalhar em algumas áreas por misericórdia e por amor nas nossas vidas, para nos preparar para a vinda dele. Porque é mais fácil ficar do que subir. Né? E que Deus tenha misericórdia da igreja, que possa aumentar a sede dele, a fome de Deus, da leitura da palavra, que a gente possa ser humilde o suficiente para chegar em Deus e falar: Deus, está tudo certo? Como ele diz aqui, a gente tem que olhar no espelho, deixa eu ver se está tudo certo. Tem alguma coisa que eu estou fazendo que está te entristecendo? Como é que está o teu coração com relação a mim? Porque Judas não se importou. Que você possa não ser um Judas a ponto de beijar alguém e trair, ou que as pessoas também tenham esse cuidado. Ele não estava nem aí. E que Deus possa, então, queridos, trabalhar nos nossos corações. Às vezes uma pastora falou: a gente está passando às vezes alguma luta, porque na dependência e nesse processo às vezes tão difícil, que Deus, nesse momento é que Deus consegue trabalhar no nosso coração. Porque nós somos filhos do pecado, nós somos rebeldes. E a tendência, quando tudo está muito bem, é a gente ficar meio longe de Deus. Nós nos achamos aí autossuficientes, eu posso, eu consigo. E às vezes Deus tem que apertar o parafuso ali para a gente entender que nós dependemos do Senhor, que nós somos seres humanos frágeis e dependentes dele. Então, assim, eu achei essa palavra muito interessante. E tem mais coisa aqui que não deu tempo de eu falar. Era um homem, então pensa nisso, que caminhou com ele 3 anos, é muito tempo, diariamente ali. E o coração dele não mudou. Ele poderia sim ter chegado no último tempo ali, no último minuto, e falar assim: olha, eu te traí, me perdoa. Recebe aí o meu coração, se o Senhor quiser me punir, faz o que é necessário, mas recebe o meu perdão. Eu não quero mais ser assim. Né? Como foi com Zaqueu, que também era ali publicano, que também cuidava do dinheiro, e ele se arrepende. Quando Jesus entra, acabando, irmãos, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele muda tudo. E a palavra diz que tudo aquilo que Zaqueu tinha roubado, ele devolveu. Não é? Ele devolveu. Então a vida em Cristo e com Cristo tem que gerar mudança em nós. Arrependimento de pecado, amor ao próximo e generosidade. É tão bom, é muito melhor, a Bíblia fala, dar do que receber. É tão gostoso quando você pode dividir o seu pão com alguém. É tão gostoso, porque isso mostra que você tem bastante, né? Então dá para dividir. Como é difícil quando a gente precisa pedir ajuda. Não é vergonhoso não, irmãos. Eu não sou orgulhosa não. Quando eu estou precisando de ajuda, eu peço. Acho que a gente tem que ser humilde para falar: ó, tô sem, me ajuda. Não é verdade? Tem gente que não pede não. Passa necessidade, passa aperto e não sabe pedir. Isso também é um orgulho. É errado. Mas é tão bom, né? E Deus, ele toca no nosso coração. E você sabe quando você deixa de fazer alguma coisa que agrada ao Senhor. E tem um último versículo aqui de Tiago 4 que diz assim: ó, todo aquele que sabe o que é fazer o bem e não o faz, está pecando. Isso é muito sério. Não tem jeito. Quando a gente, falei isso acho que para Valéria, eu falei aqui, quando a gente sabe de algum tipo de necessidade que alguém passa, o irmão passa, você já se comprometeu. Se você não sabe que eu estou passando, que eu não tenho arroz na minha casa, você não tem obrigação de me dar, você não sabe. Mas se você sabe que eu estou precisando, você tem e não divide, nossa, eu acho que o coração de Deus fica muito triste. Porque é esse tipo de coisa que Deus vai levar em consideração, amados. A pessoa tem que ter esse tipo de fruto. Foi a palavra do pastor. Quando você fez para o pequenino, você fez para mim. Isso vai ser muito importante lá no céu. Deus vai levar muito em consideração esse tipo de conduta que você teve aqui na terra. Entendeu? Então que Deus nos ajude, que Ele quebrante o nosso coração o tempo todo. Que possamos assim ser cristãos verdadeiros, não como Judas.
e não com joio, para que a gente, alegre o coração do Senhor. Vamos orar para acabar? Amém? Orar. Senhor, nós estamos em poucos aqui. Poucos. E eu oro para que o Senhor toque nos corações, Senhor, nesse fim dos tempos. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos, Pai, da comunhão com os irmãos. Nós precisamos ouvir a Tua palavra, lermos a Tua palavra, Senhor. E na igreja nós temos essa força, Senhor. Estamos juntos, recebemos o carinho do nosso irmão, do nosso pastor. Acorda o povo para Te buscar, Senhor, porque nós não sabemos quanto tempo ainda teremos, Senhor. E o Senhor exorta a igreja tanto na palavra. Olha, me busca enquanto pode achar. Trabalha nos nossos corações, Senhor. Se estamos sendo avarentos, Senhor, ruins, muitas vezes invejosos, ou temos sentimentos que não são do Senhor, converte o nosso coração para Ti, Senhor. E que a nossa vida seja uma pregação, que não seja necessário a gente abrir a boca, mas que a nossa conduta possa falar mais alto, Senhor. Te amamos, precisamos do Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esta noite na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ensino bom, né, irmãos? Se maravilhoso. Desde o começo que eu falei que Jesus tem amor por mim e por você, né? Porque Jesus, irmão, me ajuda até o fim. Você não acha que Jesus sabia que Judas roubava? Lógico que Jesus sabia que Judas era ladrão. Mas só que Jesus queria investir Judas, nesse Judas tinha mudança na vida dele. Ele mesmo não quis a mudança na vida dele. Foi ele mesmo. Se ele, a nossa irmã Gisele falou, a hora que ele traísse Jesus, se ele fosse lá, se ele me perdoou, com certeza o Senhor ia perdoar ele. Mas ele deixou o Satanás entrar no coração dele. Aí deu, ele foi lá e se matou. Nosso Deus é maravilhoso.